Boa tarde, começando mais uma hora do Café Especial Tecnogold. E como a Tecnogold hoje é a nossa principal evento tecnológico, né, onde são apresentadas todas as últimas tecnologias do nosso setor, a gente entende que hoje uma etapa muito importante do processo produtivo de uma joia é o processo criativo. Então, eu resolvi convidar duas designers espetaculares, na minha opinião, as melhores do setor joalheiro, estão há anos dentro das principais indústrias joalheiras, para a gente falar sobre um pouco esse futuro da joalheria, como que a gente está vivendo a criação dentro da indústria, né, do varejo, e não tem ninguém melhor do que Audrey Bertalha e Juliana Cook para falarem com a gente sobre isso. Muito obrigada, meninas, por estarem aqui comigo. Obrigada, Márcia. Obrigada pelo convite. Obrigada, eu que agradeço, sim. Bom, essas duas meninas, que eu tenho que falar assim, que eu já conheço há muitos anos, além de serem duas queridas, porque elas têm toda uma forma afetiva de lidar, tanto com os clientes, como dentro do processo criativo. A Audrey hoje dá aula dentro do Instituto Europeu de Design há 11 anos, Audrey? 10 anos. 10 anos. E há 6 anos no One Year. Olha isso, né? Quer dizer, gente, além de ter esse trabalho dentro das indústrias, ainda de ensinar e capacitar os novos designers, né? E a joalheria mudou muito, né, gente? A gente, pensando na joalheria 10 anos atrás, a joalheria hoje, a gente tem novas tecnologias, novos processos produtivos, né? Como que vocês enxergam hoje a tecnologia dentro do processo criativo? Vocês duas já estão trabalhando com design 3D. Como é que tá essa parte tecnológica? Então, quando eu comecei no ramo, ainda tinha modelagem manual. A Audrey também. A Audrey começou ainda antes de mim. Então, nós vivemos, né, Audrey, bem essa transição da modelagem manual para a modelagem 3D. E eu senti muito mais liberdade de criar, porque até a responsabilidade no errar, né? O tempo, o material, tudo isso. Então, para início, fora todas as outras vantagens que a gente tem, já a liberdade no criar, de me sentir mais confortável e poder retomar, né? E manter uma aderência mais ao briefing. Então, para mim já começou aí, na criação. Porque eu comecei com a modelagem, o modelista ia lá, ficava do lado dele, na prata, modelando, e eu, meu Deus, não é o caminho, não é esse, e agora, né? Para voltar é muito mais trabalhoso. Você acredita que daí, na hora que foi para o 3D, era muito mais fácil trazer a sua ideia, concretizar a sua ideia, do que você ter que utilizar a mão do ourives para concretizar a sua ideia? Seria isso? Sim, e também até para corrigir, porque às vezes a gente imagina uma coisa e não funciona, né? Sim. Então, assim, até para corrigir e também para quando a gente desenhava para o modelista manual, a gente até pensava se o brinco era espelhado ou não, porque ele teria que modelar 2 peças. Então a gente procurava desenhar mais brincos que fossem iguais dos 2 lados. Quando veio a modelagem 3D, a gente não teve mais essa preocupação, porque era só espelhar. Só espelhar o desenho. Né? Então isso para mim foi um divisor de águas, assim, a hora que foi para a modelagem 3D. Você também sentiu isso, Audrey? Como é que foi para você? Como é que é esse processo? Porque a sua habilidade na parte do desenho é muito grande, né, Audrey? Você tem uma bagagem acadêmica muito grande na construção do processo criativo, né, da metodologia do desenho, né, de como ensinar quem não sabe pegar no lápis a sair desenhando um colar. É impressionante isso. Eu acho que desde quando eu comecei, há 17 anos atrás, o processo criativo ele era muito imensamente limitado perto do que nós temos hoje, né? Dentro das fábricas e até em pequenos ateliês que já têm acesso a alguma tecnologia, né? Como a Juliana falou, a modelagem manual ela limitava demais tempo, custo, e não havia possibilidade de teste, né? Eu nunca vi um produto
que vá para o varejo sem teste, né? A gente vê aí uma montadora de carro que testa esses carros e a joia não tinha teste, ou não havia tempo, então se ela não desse certo ela morria, né? E se ficasse razoavelmente como a gente imaginou, aquilo era vendido, não tinha como melhorar, não tinha como, enfim, não dava para, era um processo lento, longo e o custo do processo muito alto. E ao longo dos anos isso vem sendo vencido e vem sendo melhorado através da tecnologia, da modelagem 3D, da prototipagem e a possibilidade do teste. Então, hoje a gente vê uma resina poder colocar, às vezes, na mão, o anel, na resina, na orelha, né? E eu acho que isso possibilitou o design a ter liberdade. Sim, eu não me né, até Eu não imagino a gente desenhando em 2005 brincos, ear cuff, ear hooks, a não ser que tivesse 1 ano e meio de produção e muita modelagem na cera, né, para poder chegar nessas formas. Então, a tecnologia tem possibilitado, tem financiado um pouco da nossa liberdade criativa. Isso é interessante porque a partir do momento que ela se torna mais possível de inovação e de testes, eu acho que abre uma possibilidade para uma ousadia, né? Para você ir além, né? A gente pode chegar a espessuras mais finas, a gente pode chegar a diminuir a quantidade de garras de uma pedra, né? Para ela poder aparecer mais. A gente consegue também testar um pouco o caimento, né? Então, assim, ela abre uma possibilidade de a gente ir além dos limites que a gente tinha da joalheria antes, né? Acho que isso também fez uma diferença muito grande, né? Quando a gente acompanha as novas criações feitas pelo 3D, como elas trouxeram possibilidades novas de realização de joias, né? Para a gente que trabalha na indústria, essa tecnologia que permite a espessura ser muito menor do que era antes, né? Abre muitas opções, porque a gente consegue pensar, eu quero esse design, mas com esse peso que a gente recebe um briefing e a gente precisa manter, né, ali, talvez a gente resolva hoje com a espessura, né? Além da tecnologia das resinas, a gente conseguir espessuras bem menores, a definição hoje com as resinas que a gente consegue ir fundindo direto, sem passar pela borracha, ainda tem a tecnologia também de corte, que também ajuda, né? Então, aumentou realmente muitas nossas possibilidades. Assim. Quando é que a gente imaginou, há 15 anos atrás, que você conseguiria prever o peso final de uma peça? Verdade. E poder prever se aquilo está dentro do previsto, do programado. Então, antes de custar todo aquele trabalho e tempo e valor. Se vai vestir bem, né? Se vai ter um bom caimento, se o anel não vai incomodar, que antes talvez a gente só ia saber depois de 1 semana de bancada, né? Ou mais. Vocês duas estão dentro da indústria, mas vocês também atuam de forma muito consistente no varejo. E eu queria entender um pouco o ponto de vista de vocês. Vocês acham que hoje o varejo está mais preparado do que a indústria em termos de briefing, em termos de direcionamento, em termos do que eles esperam em relação ao produto? Porque às vezes eu sinto que as indústrias não trabalham muito bem, elas não têm um direcionamento muito certo de onde elas querem chegar ou qual é o perfil de produto que elas querem estar comercializando. Elas acabam tendo uma influência muito ampla, porque atendem o Brasil inteiro, atendem de norte a sul, mercados distintos, mas eu percebo que talvez o varejo esteja um pouco mais profissionalizado na hora de trazer esse direcionamento. Como é que vocês sentem isso? A minha experiência é que o varejo ele é mais nichado, né? Tem um público só. E quando a gente está na indústria, a gente atende joalheiros do Brasil inteiro com públicos de
de diversas, né, faixas etárias, poder aquisitivo e estilo. Então, precisa o leque ser mais aberto mesmo. Mas no varejo a gente consegue desenhar para um público só, imaginar. É quase um tiro no escuro, né? Eu falo, às vezes, a falta de um direcionamento, né? Mas talvez falte um pouco aquele estudo do público, né? Das regiões onde você tem Cada mais região atuação. já muda, né? Muda o estilo de peça, a cor da pedra que compra, né? Tem regiões que compram pedras mais coloridas, ou metal dourado, ouro, né? Amarelo, e outras que preferem ouro branco, pedras de cores mais sóbrias. Audrey, você trabalha muito com novas marcas, né? Marcas que estão começando agora, marcas pequenas, que têm já um direcionamento de branding muito definido e que já chegam com um briefing de desenvolvimento do que elas querem muito mais assertivo, né? Como é que você está vendo esses novos, esses entrantes no setor joalheiro, que às vezes nem participam dos grandes eventos ainda, né? São marcas novas. O que você sente de diferente da demanda desse novo cliente, né, que você está tendo de criação? Eu acho que essas novas marcas e, enfim, essas pessoas, elas já vêm com uma bagagem, com um estudo, né? Elas estão fazendo a lição de casa muito bem feita. Então, existe uma tendência que eu não acho que é só para as pequenas ou novas marcas, mas eu acho que está atingindo até o atacado, os fabricantes, que é a da profissionalização da joalheria como um todo. Não só a profissionalização através de tecnologia, enfim, da fábrica, mas a profissionalização do processo criativo, de colocar o produto para o cliente. Só que o pequeno, ele tem mais controle de tudo, ele é tudo numa escala menor. E ele faz tudo. E é tudo em pequena escala. Então, o cuidado que se tenha ao fazer uma marca, a sua marca, o carinho que você se doa para aquilo desde o início. Então, isso vem, quando chega um briefing desse, ele chega tão determinado e tão conciso por conta desse trabalho todo, dessa lição de casa que foi feita, né? E lógico, tem muitos profissionais que ajudam, né? E que fazem isso acontecer de uma maneira mais completa do que uma pessoa sozinha fazendo tudo isso. Essa conscientização de que você precisa de bons profissionais, como nós precisamos de bons modelistas, de bons ourives, de bons lapidários. Então, as marcas precisam de bons profissionais de marketing, de branding, de tudo. E eu acho que é isso que faz o negócio. E a responsabilidade acho que também aumenta, né, Audrey? Porque ao mesmo tempo também, como eles são novos, eles não têm ainda o conhecimento técnico, eles não têm o know-how, né? Então, eu acho que o papel do designer nesse momento, ele se torna muito relevante em trazer a viabilidade técnica, de adequar o desejo, o briefing que eles têm para uma adequação a preço, a forma de uso, a valor, né? Então, acho que o papel do designer começa a ter uma relevância muito grande, que às vezes dentro da indústria a gente não tem esse espaço, né? Já vem muito mastigado, tem que criar dentro de X gramas, tem que usar mais ou menos essas gemas. Então, a gente tem um repertório para criar muito mais limitado dentro das possibilidades produtivas da indústria. E esse novo designer, ele vem com a ideia, né? Ele vem com o desejo e pouquíssimo conhecimento técnico, né? É o inverso. Como que vocês enxergam isso? Na verdade, a nossa bagagem de conhecimento, ela coloca aquela grande ideia ou aquelas grandes ideias no formato real. Coloca os pés no chão, né? Os pés no chão. Então, eles chegam voando, né? Porque e é bom, não é ruim, é bom para mim, é bom para você, que venham ideias que desafiam a gente a pensar e aí chegar no entendimento de como que isso pode ser feito. Porque
por mais que tenha tecnologia maravilhosa que temos, nem tudo é possível da maneira que nós imaginamos que será. Então, eu acho que eu sinto essa troca muito, muito boa. Para mim é uma oxigenação essa troca criativa, desafiante. Então vem o cliente com uma ideia que às vezes eu quase que desmaio, e aí não, então eu vou pensar. E aquilo me coloca, me tira da indústria, de estar sempre fazendo aquele produto comercial, aquele produto para as grandes massas, para o Brasil todo, e me coloca num outro lugar, o lugar do desafio, o lugar em que não é confortável mais. Eu tenho assim, uma curiosidade sempre, que hoje, nessa mudança toda, no ponto de vista de vocês, qual é o papel do design? Né? Até onde começa, até onde vai, onde termina a atuação de vocês? Porque eu percebo hoje que o designer está na pesquisa, às vezes, da ideia, ele está na pesquisa dos materiais, ele está no acompanhamento do processo produtivo, ele está ajudando na estratégia de marketing. Assim, hoje, a abrangência da atuação do designer ela é muito mais consistente durante todo o processo. Hoje, como que é isso na realidade diária de vocês? A Juliana está dentro da Maxor, né? Hoje na rede de varejo. Maxor e a Basel, que é a indústria, né? Então eu estou nos dois, no mesmo lugar, mas desenho para os dois, né? Tanto para o varejo quanto para a indústria. Como que você vê? Aonde começa a sua atuação, onde termina, Juliana? Como que você percebe? Eu praticamente participo de todos os processos, inclusive do marketing, inclusive para dar nome às peças, para quando a gente vai falar de tema, antes da peça ser criada, aí é junto com o marketing, participa de tudo mesmo. Desde a produção, tá lá acompanhando para no meio do caminho mudar acabamento, no caso da indústria, para não ter algum gargalo de produção. Então, estou sempre junto também para saber se pode melhorar de alguma maneira, resolver algum problema. E eu participo de todas as etapas, até o final. Você também, Audrey, como é que você sente isso? Olha, dentro da indústria, a gente tem que estar participante de todo o processo, desde da parte da pesquisa, do que se pode ou não pode, do que é tendência ou não é tendência. Aí a parte de produção sempre atualizando o que a produção está conseguindo de melhor naquele momento, para você casar a sua criação, porque o que fazia um ano atrás é diferente do que faz hoje, e daqui 6 meses as peças vão estar melhor. Então é sempre um alinhar de tempo entre todos nós. E eu acho que esse trabalhar em equipe é que traz o resultado de uma joia, de uma coleção bacana. Agora, dentro da marca pequena, que é um outro trabalho, é uma outra vida, muitas vezes eu faço parte desde a construção da marca, da identidade da marca, de como, para quem será essa joia, como essa joia. Então, muito antes de criar, de colocar ali a mão na lapiseira e no papel para começar a trazer produto, eu já estou fazendo reuniões e já estamos dentro desse nascimento, desse respirar, daquilo que vai brotar e nascer dali. E aí, marketing, enfim, todo o processo de pesquisa, de coleção, eu faço a orientação de algumas pessoas, e até o início da criação, que talvez fosse só a minha parte, mas eu já estou ali há um tempo para que quando chega na parte criativa, a gente já tem todo o material que precisa, né? Porque a criação ela não vem, ela não baixa do nada. Então, Márcia, outra função que nos é atribuída é de treinamento, né? Eu treino os representantes, as equipes de venda, não só da parte de tema e de tendência, por que daquela coleção, por que aquela pedra, mas também como ela é feita, né?
Então, a gente também passa por essa fase final. É um aspecto muito importante. A gente já entende que a atuação do designer ela vai muito além da criação física do desenho, né? Da criação técnica, da viabilidade criativa. Né? Ele é um processo, né? O design é um processo. Ele começa com uma pesquisa, ele começa com uma informação. Para o design, para poder sair o design, ele precisa ser alimentado de informações, ele precisa ser processado para poder criar um storytelling em relação a ele e depois como essa comunicação vai ser passada para o consumidor, para o cliente. Mas também tem uma questão muito importante que é escutar a demanda do cliente, né? Que é o processo inverso. Dentro da indústria, você entender, na hora que você apresenta esse produto para o cliente, como que ele entende, né? Como que, de repente, a gente imaginou ele atuando de uma forma e ali na frente o cliente tem uma outra, aquele produto que a gente acha que vai vender, que vai ser um sucesso, ali diante do consumidor ele não vinga, ele não vende, e aquilo que a gente achou que não ia vender é um sucesso de vendas, né? E isso, mesmo baseado em pesquisa, mesmo baseado em estudos da parte da viabilidade do produto, a gente ainda não consegue, às vezes, o sucesso. E eu sempre penso que isso se dá porque o design com sucesso é aquele que a gente consegue, de fato, entender que produto o cliente está querendo, de que forma que ele quer usar, quanto ele deseja pagar por ele e quanto ele tem que ter de aspecto visual, de peso para atender tudo isso. Né? Então, às vezes, ele é lindo no design, mas ele não atende. Tem um equilíbrio, né? A peça, às vezes a peça é linda, mas está precificada de uma forma que não condiz com o visual, e aí a peça não vai vender, né? E às vezes a peça não é tão linda, mas ela é uma peça que vai para o dia a dia, que é versátil, tá um preço bom, e aí a peça vende pra caramba. É um desafio para o designer cada vez maior, né? Eu falo, o papel do designer dentro da indústria do varejo ele se torna cada vez mais essencial, e eu acho sim que ele vai extrapolar só o processo da criação em si. Ele precisa sim estar envolvido e assumir as responsabilidades também desse processo, né? A gente precisa estar a par de todas as informações para poder melhorar essa entrega, né? Hoje, como vocês enxergam o futuro do design dentro da indústria ou dentro do varejo? Bom, desafiante. Difícil essa pergunta, né? Eu vou falar do tempo de experiência, né? Eu vi o design passar por várias fases. Vi o designer só trabalhar internamente, eu vi o designer conseguir trabalhar home office antes dessa loucura toda acontecer, eu vi o designer virar modelista, e hoje eu vejo a profissão sendo valorizada e crescendo em parceria com todos, com o modelista, em parceria com o Uribe, o cliente recebendo esse designer como parte integrante do processo. Porque ou você, ou o fabricante, por exemplo, ele contratava um designer, ou ele comprava uns desenhos que lhe agradava, que ele achava bonito. Ele o dono da fábrica, né? E aí, enfim, você já vinha com o desenho pronto para quem? Qual é o cliente? Com que pesquisa? Sem briefing nenhum. Sem briefing nenhum. E aí você nem conhece, você não tem a dinâmica daquela fábrica, você não sabe cada fábrica. É quase um milagre vender, né? Cada fábrica tem um diferencial produtivo a ser explorado. E isso precisa ser passado para o designer. Entender a vantagem competitiva da indústria, o que ela tem no formato comercial, seja ela no processo. A identidade de traço mesmo, né? Para não virar uma salada russa. Além do traço, mas que particularidade tem naquela fábrica? Eu conheço fábricas que têm um acabamento, um polimento que é incrível em peças só.
em metal. Tem outras fábricas que trabalham tubos e malhas, e outras que têm uma capacidade incrível. Tem outras que têm função, que têm peças leves, tem outras que fazem uma cravação e outras que têm lapidação especial. Cada uma tem o seu potencial a ser trabalhado. Cada designer também tem a sua característica. Então eu acho que tem que ter uma sintonia entre o perfil da indústria e as características do design, para poder ter do design, né? Para eles terem uma sintonia de identidade, até para a entrega e para o sucesso dessas peças, né? E as marcas próprias, as joalherias ou ateliês, essa questão de não ser o dono a fazer esse trabalho que é tão cuidadoso, que é um trabalho grande para ele fazer sozinho. Então, entender que essa parceria vai levar ele a um lugar mais alto. Sim, não, eu acho que toda aprovação de desenho tinha que ter alguém do processo produtivo, alguém do comercial e alguém do marketing, né? Eu falo que os departamentos precisam estar integrados na hora dessa decisão, né? Quando chega um briefing de uma loja ou de uma marca própria, a primeira coisa que eu pergunto: onde você vai fabricar essa coleção? Exato. Porque se eu não conheço a fábrica, eu pergunto como o que ela faz de legal, quais são os produtos. Se eu conheço, eu já sei quais são as particularidades. Essa fábrica faz bem isso. Então, a primeira pergunta é: quem produzirá? E você, Ju, como é que você vê esse futuro do papel do design na joalheria? Como a Audrey falou, eu também, hoje acho que a gente é mais reconhecido. Antes talvez éramos mais artistas. A gente era artista, né? Era isso que as pessoas entendiam. Sem responsabilidade sobre o processo. Exatamente. E aí a peça era escolhida só pela estética, assim. E hoje acho que a gente é mais reconhecida, a nossa opinião é mais importante, a gente tem mais acesso à fábrica mesmo, para saber o que está sendo produzido. Então, eu acho que o nosso futuro acho que as fábricas estão investindo mais também em ter design, né? Um designer. Antes era muito a cópia também, né? Eles não queriam investir, achavam que não valia a pena. Sim. E hoje já conseguem ver que é um benefício, né? Agrega valor à peça e eles conseguem ter um retorno muito melhor. Então, eu acho que o nosso futuro nesse cenário que vocês estão olhar colocando... apaixonado nosso. Não, mas nesse cenário que vocês estão colocando, se faz uma necessidade de construir um profissional muito mais capacitado. Eu acho que aumenta a responsabilidade do designer enquanto profissional, né, para poder atuar dessa forma. Então, é fundamental a capacitação, como esse profissional vai se preparar para poder atuar dentro do mercado, para poder ter essa responsabilidade toda pelo processo. Né? Eu acho que a gente não pode nunca deixar de estar investindo em novos conhecimentos, em novas formas, para poder potencializar o lado criativo em joias que se adaptem realmente ao mercado ou à necessidade do novo consumidor. Né? Agora, no nosso ramo, assim, acho que uma dificuldade que o designer, principalmente quem está começando, é conseguir essa experiência dentro de uma fábrica. Verdade. Né? É muito difícil, de acompanhar, né, a produção. Eles terem uma vivência. E esse conhecimento é fundamental na hora de criar, principalmente criar uma coleção, mesmo que seja para o varejo, mas em maior escala, né? Um varejo, uma loja maior, assim. Ou da indústria, então nem se fala. Então, esse conhecimento, e aí eu acho que é uma dificuldade na qualificação de quem está começando agora. Eu comecei como estagiária, né? Na época eu ainda fazia faculdade e eu fui contratada como estagiária numa fábrica de joias só para fazer fichas técnicas. Não era nem para criar. Começou só na luta. A parte mais difícil. Na luta, entendeu? Na luta. Não vou nem dizer de quem, que eram fichas técnicas de altíssima dificuldade. Exatamente. Mas essa oportunidade, né, de voltar. E eu acho que assim, aí existem os dois lados.
do contratante, né, de dar a oportunidade a estagiários, e do profissional de se profissionalizar, de estar fazendo um curso que te coloque nessa posição, né? E esse processo todo que a gente passa, o designer não está só na hora de desenhar. Esse processo todo a gente aprende durante a graduação, porque todo design de qualquer produto, ele passa por todo esse processo de pesquisa, de entendimento. Então, eu acho que também incentivar que os designers se profissionalizem. Fundamental. Eu acho que a gente precisa dar mais espaço, né, para eles terem essa vivência dentro do setor. Acho que isso vai ser fundamental para eles terem aprimorar e criar um olhar estético sobre tudo isso, né? Eu acho que as indústrias vão ter que abrir mais espaço, né, para eles poderem experimentar tudo isso. E por outro lado, o designer tem que também tentar acompanhar peças, né? Saber como, não é vendeu e esquece. Entregar, né, a responsabilidade. Acompanhar, saber como é que foi, se vendeu, se não vendeu, por quê, o que, né? Fundamental esse feedback. Meninas, foi um prazer enorme estar com vocês aqui. Eu tenho certeza que eu vejo um cenário muito melhor para joalheria, porque vocês fazem parte desse processo, né? São 2 talentos e a hora do café ficou muito mais rica com a presença aí de vocês. Obrigada, muito obrigada, Márcia. meninas. Muito obrigada. Sempre. Muito obrigada.